Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a regra de 3, né? Então, lá na apostila de vocês tem um exemplo sobre a ampliação da apostila da foto 3x4, né? E aí a questão é assim, ó. Uma foto 3x4 é retangular e mede isso mesmo, 3 centímetros por 4 centímetros, certo? Bom, ao querer ampliar uma foto 3x4, um dos lados ficou medindo 12. Quanto deverá medir o outro lado? Então, olha só, que a gente tem um modelinho, né, de uma foto 3x4. Então, aqui ela tem altura 3, comprimento 4. Aí, um dos lados, se eu vou ampliar, né, os lados vão ficar maiores, então, eu vou ter um lado 12. E a pergunta é, quanto que mede o outro? Bom, então, para resolver esse exercício, né, nós temos que pensar que se eu estou ampliando na mesma proporção. São proporcionais os lados, né? E aí, quantos valores eu tenho aqui? Ó, 1, 2 e 3. E falta 1. Então, daí a gente já entende por que chama a regra de 3. Eu tenho 3 valores e tenho 1 para descobrir, certo? Bom, então, agora como que nós vamos resolver, né? Nós já até aprendemos um pouquinho sobre razão e proporção lá no 7º ano, mas vamos lembrar. Então, eu vou ter uma divisão entre os lados proporcionais, que é a minha razão, e vai ser igual a divisão entre os outros lados, porque são proporcionais. Então, vou escrever a razão entre os lados da fotografia do tamanho 3x4, que vai ser igual a razão entre os lados da fotografia ampliada. Então, vamos lá, como fica isso na prática? Então, na prática, eu vou escrever que o lado 3 dividido pelo lado 4, ó, lado 3 dividido pelo lado 4, vai ser igual o lado que eu não sei quanto mede, que é o correspondente ao 3, ó. Então, eu vou chamar esse lado que eu não sei quanto mede. Na matemática, quando não conhecemos o valor numérico, escolhemos uma letra para representá-lo. Então, eu vou escolher aqui o x, que é o mais comumente, né, utilizado. E vou dividir pelo outro lado que já foi ampliado, que é o 12. E olha lá, nós temos, então, 3 valores e temos que descobrir um, por isso, regra de 3. Como resolvemos isso? Então, multiplicamos os extremos, então, vou chamar os da ponta aqui de extremos, ó, o 3 e o 12. Então, multiplico 3 vezes o 12, escrevo lá, 3 vezes 12. E isso vai ser igual o produto dos meios. Então, o meio, esse quem passa aqui pelo meio, ó, passou pelo meio. Que é 4 vezes o x, certo? E aí, nós temos uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Bom, vamos resolvê-la. O meu objetivo é encontrar o valor do x. Então, vou resolver primeiro aqui, ó. 3 vezes 12, 36. E 4 vezes x são 4x, ou 4 vezes x mesmo, certo? Bom, se eu quero encontrar o valor do x e eu tenho 4x, né? Então, vou fazer o inverso do 4 vezes o x, a operação inversa de vezes, que é a divisão. 4 vezes x, então vou dividir por 4 para obter só o valor de 1x. 4 dividido por 4 é 1, vai ficar só 1x. Só que quando eu tenho a minha equação, se eu dividir um dos membros da equação, um dos lados, ó, o outro lado eu também tenho que fazer o mesmo. Então, vou dividir aqui também por 4. E aí, eu obtenho 36 dividido por 4, 9. E 4 dividido por 4 dá 1x. Então, olha o que eu obtive. 9 igual a x. Então, o valor desse lado aqui é 9. Claro que eu poderia pensar também assim, ó, do 4 para o 12 aumentou 3 vezes o 4. Então, esse lado, se é proporcional, também tem que aumentar 3 vezes. E 3 vezes o 3 são 9. Também consigo resolver esse problema pensando assim, beleza? Olha, de maneira geral, né, para generalizar, vamos colocar letras nos lugares dos valores, ó, do 3 e do 4, vou chamar de A e B. E aqui, do número desconhecido e o 12, vou chamar de X e Y. Então, como eu vou fazer sempre, o A dividido pelo B, tá aqui, ó, A sobre B, então não importa quais são os números, esse dividido por esse, igual
x dividido por y. O lado correspondente aqui, dividido pelo outro. Então, vai ser sempre dessa forma. E como que eu resolvi aqui, ó? Multiplicam-se os extremos e a igualdade se mantém. Então, a vezes y, olha lá, a vezes y, então, os meus extremos igual o produto dos meios b vezes x, ó, a vezes y igual b vezes x, certo? E é sempre fazendo assim.